Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa falar muito com você por meio da palavra. Hoje, excepcionalmente, nós faremos 2 temas. Não quer dizer que nós vamos ficar 2 horas aqui, né? Mas vão ser 2 temas mais curtos. Vamos trabalhar os 2 com um propósito específico, ok? Então, você não perde por aguardar, continue. Sabe, você que já nos acompanha sabe que nós vamos primeiramente fazer a hora dos dízimos e das ofertas, mas em seguida teremos a palavra e eu tenho certeza de que esta palavra vai alimentar quem é sincero de coração e está buscando, tem sede de alma. Mas antes disso, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, que é o devolver aquilo que é dele, reconhecê-lo como soberano das nossas vidas, aquele que nos deu tudo o que possuímos. A Bíblia nos dá vários exemplos disso e hoje eu vou citar aquele da viúva pobre, que encontra-se em Lucas, capítulo 21. No versículo 1, a Bíblia diz que Jesus estava olhando e ele viu quando os ricos lançavam as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequeninas moedas e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobra, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Nunca é demais nós refrisarmos que o Senhor espera de nós uma entrega completa, uma consagração total, razão pela qual tudo que nós fizermos para Deus, não só na área financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, nós devemos dedicar às primícias, quer dizer, o melhor do nosso vigor, o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos talentos e o melhor dos nossos recursos também. Por isso, é um hábito até que eu tenho. Quando eu recebo um recurso, a primeira coisa que eu faço é separar o que é de Deus. Seja pouco ou seja muito, a parte do Senhor é determinada pela Bíblia. Dízimo vem de dízima, que significa a décima parte, né? Então, se eu recebi 10 moedinhas, uma para o Senhor. Aprendi isso desde criança e venho procurando praticar na minha vida. Que bom seria se todos praticassem assim, e aí a obra do Senhor sempre teria recurso de sobra para que o evangelho verdadeiro fosse pregado. Verdade é que muito se distorce a palavra por aí, mas também existe um local onde a palavra é pregada na sua pureza. Aqui, no Ministério Quarto Anjo, advertência final. Até para você que não nos conhece, eu quero adiantar que eu não recebo dízimo nem oferta para o meu uso pessoal. Não faço isso, eu sou dizimista e ofertante como você. Então, todos nós, conjuntamente, estamos contribuindo para que esta obra avance. E o que é que se faz com os dízimos e ofertas? Bom, se publica materiais para se fazer o evangelismo. Aqui eu tenho alguns títulos, né? Esse aqui, por exemplo, Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Usamos muito na época de finados e também em outras ocasiões, sempre que necessário. Esse aqui eu gosto muito particularmente desse material. Demorou uns 6 meses para ficar pronto, foi com muito esmero. Que bem farei para conseguir a vida eterna? Aí no final ele tem a arca do tesouro, né? Mostrando que o verdadeiro tesouro é a salvação em Cristo Jesus, a palavra. E claro, o mais importante, a mensagem que está aqui dentro, como se fosse o mapa da mina, o mapa da vida eterna. E esse aqui que fala da saúde também. Tanta gente hoje sofrendo, né? Quanto mais passa o tempo, mais tem gente na fila dos hospitais. E aí ele fala não só sobre como obter a saúde física, mas principalmente a espiritual, aquela que leva à vida eterna. Esses são só alguns exemplos de muitos materiais que possuímos e que estão disponíveis para que se faça o evangelismo. Você não paga por eles, você só vai pagar o frete. Isso se você estiver distante de Curitiba. Caso contrário, liga para nós e a gente marca uma forma de te ceder o material. Nosso WhatsApp para contato, tanto para buscar materiais quanto para você que está tocado pelo Senhor para encaminhar os dízimos e ofertas para este ministério. O número é, tome nota, DDD 41, número 995098425, ok?
Também esse mesmo WhatsApp é usado para passarmos alguns comunicados, para os pedidos de orações, enfim. Então é uma forma de haver uma comunicação e aproximar as diferentes pessoas que estão espalhadas aí pelo mundo, mas que hoje professam a mesma mensagem. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus. E eu queria só relembrar, principalmente para você que está nos assistindo, nós estamos em plena campanha de construção da igreja sede. Estamos agora para iniciar o erguimento dos pilares. Já foi feito o piso do subsolo. Então peço não só orações, mas aqueles cujo coração Deus tocou, você que sabe que Deus tem te chamado para esta obra, entre em contato. Nós vamos te entregar, se você desejar também, o relatório de aplicação dos dízimos e ofertas, e você sinta-se à vontade para contribuir segundo Deus dispôs no teu coração. Vamos estar louvando a Deus, e enquanto estivermos louvando, aqueles que estão preparados farão as suas contribuições. Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer pelas bênçãos que nos tem concedido, e em especial, Senhor, porque o Senhor não se esquece de cada um de nós, e por essas humildes contribuições, Senhor, que chegaram até a Tua presença, até o Teu altar. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor as abençoe, abençoe os dizimistas e ofertantes, abençoe esta obra, abençoe, Senhor, aqueles que hão de receber a palavra, e que este ministério cumpra o Teu propósito designado pelo Senhor, de levar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Amém. Esteja, Senhor, atuando na vida e na família de todos cujo coração o Senhor moveu, restaurando a saúde, abrindo as portas da prosperidade, ó Senhor, operando na vida de cada um, desbloqueando aquilo que o inimigo tem posto de barreira. Amém. Operando, Senhor, para que este ministério não tenha mais adversários. Amém. Pedimos ao Senhor que abençoe-nos nesta segunda hora, e que o Senhor fale fortemente por meio da palavra nos corações, e possa operar um milagre na vida de todos aqueles que escutam a palavra. Que o Senhor possa, ó Deus,
fazer com que vidas sejam transformadas, mudanças ocorram, ó Deus, e pessoas mudem de caminho. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Como disse aos irmãos, hoje nós vamos passar de forma resumida 2 mensagens. A primeira delas, eu poderia colocar como um título: Cristo, o primogênito, ontem e hoje. Queria que os irmãos abrissem em Colossenses, capítulo 1. É um trecho curto, mas que falou forte comigo. E a segunda tem a ver com aquele gráfico que nós começamos a apresentar na semana passada. Ia pedir até o irmão Cândido, se puder, já preparar para que no momento oportuno ele fosse apresentado online. Queria de forma especial fazer um agradecimento ao irmão que ofertou o microfone de lapela. Nós estávamos tendo de usar aquele outro, né? Mas eu pelo menos não me sinto tão à vontade. Acho que ele incomoda um pouquinho. E esse aqui é mais discreto também. Eu acho que ele convém mais ao passar a palavra. Então, que Deus abençoe a tua vida, irmão. Amém. E eu creio que Deus, Ele está olhando com cuidado especial para aqueles cujo coração Ele move, ainda que sejam para as pequeninas coisas, né? Como a gente viu aqui, a viúva. Nós não estamos aqui esperando grandes coisas, nós estamos pedindo que Deus, por meio da soma das pequenas, leve a esse ministério a cumprir a missão que Ele designou. E que assim seja em nome de Jesus. Amém? Assim, quando chegarmos na Nova Jerusalém, cada tijolinho lá terá o nome de um. Não é assim? E amém, para a honra e glória do Senhor. Filho, pega aqui para o pai, por favor. Irmãos, vamos abrir em Colossenses capítulo 1. Versículo 13. O apóstolo vai nos falar sobre Jesus. Falando sobre o que Deus fez, ele disse: Deus, ou Ele, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual, isso falando do Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Queria me deter aqui na ideia transmitida pelo texto. Primeiro, Deus começa falando sobre Jesus. Ele identifica, né, qual é o personagem do qual se trata o verso. E aí ele fala que Jesus é o filho do amor de Deus, o filho do seu amor. Então eu vou tentar aqui representar de uma forma gráfica que nos ajude um pouquinho. Deus estava só em algum momento na eternidade e ele gera um filho. É o filho do seu amor. Por que o filho do seu amor? Aqui a Bíblia já nos transmite que houve um propósito de amor da parte de Deus ao gerar o filho. Não foi um propósito egoísta. Hoje a gente vê muitos casais indo se tratar porque eles querem ter um filho. Não é assim? Ah, porque era o sonho da esposa ou o sonho do marido ter uma criança. O ser humano é movido por si mesmo, pelo seu eu, pelo seu desejo, por satisfazer a si mesmo. Então a ideia não é assim, não, eu quero dar oportunidade de mais um ser vir a este mundo, de crescer e tal. Você ouve alguém falando isso? Ninguém, né?
O que eles falam? Não, é que a gente quer ter um bebê. Nós queremos ter uma criança. E muitos até determinam qual é o sexo da criança que eles querem ter. Não é assim? Ah, eu quero ter uma menina. Eu quero ter um menino. E assim por diante. Deus não foi assim. A Bíblia diz que Jesus foi o filho do seu amor. Ora, Deus estava pensando em outros quando gerou o seu filho. Em quem ele estava pensando? Abra lá em Jeremias, capítulo 31. Jeremias. Capítulo 31. Versículo número 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Deus estava pensando em nós. Ah, mas como assim? Quando ele gerou Jesus não existia nada, não existia átomo, não existiam anjos, não existiam homens, e Deus estava pensando em mim como? Bom, aqui diz que Deus, com amor eterno, nos amou. E o Filho é o Filho do seu amor. Então, o fato de Deus gerar o Filho tem alguma relação conosco. Para que ninguém se confunda, a Bíblia diz que Jesus teve a sua origem nos dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Vamos abrir lá. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. As origens de Jesus são nos dias da eternidade. E o amor de Deus por nós é eterno. Então a gente vê que nos dias da eternidade, quando Deus gerou a seu Filho Jesus, Ele gerou a Jesus pensando em nós. Mas que espécie de pensamento Deus tinha com respeito a nós? Ora, simples. Hoje não é fácil de entender. Sai pela rua aí e dá uma olhada como as pessoas se comportam. Olha para a tua família, olha às vezes até para a própria vida, né? Depende do dia. O que nós vemos? Fraqueza. O que nós vemos? Pecado, né? Desobediência, desonestidade, não é assim? E todas as coisas ruins que trazem infelicidade. Sem falar de assassinatos e outras coisas mais pesadas. Deus estava pensando em nos restaurar. E para isso, o seu propósito iniciou-se com o Filho. Antes de criar qualquer coisa, ele falou, deixa eu criar a solução de todos os problemas, deixa eu gerá-la. E ele gerou a seu Filho. Agora a gente pode voltar para Colossenses, capítulo 1. O Filho do seu amor. Quando ele fala do Filho do seu amor, no versículo 14, ele já mostra o propósito pelo qual o Filho foi gerado. Olha lá. Colossenses 14, versículo número 1. Colossenses 14, Perdão. Colossenses capítulo 1, versículo número 14. Nem tem capítulo 14, né? Diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando Deus gerou a Jesus, gerou ele para que ele fosse o nosso Salvador. Olha que interessante. Já gerou ele pensando em sacrificá-lo. Você tem dúvida? Tem outro verso que vai reforçar esse conceito. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Eu vou ler a parte final do verso, para que a gente não perca aqui. A partir da palavra cordeiro, procurem lá, Apocalipse 13, versículo 8, a partir da palavra cordeiro, diz assim, cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
Isso reforça a ideia de que quando Deus gerou Jesus, o gerou com o propósito de que ele fosse o sacrifício para nos salvar. Então, olha só que diferença do pensamento de Deus, do objetivo de Deus em ter um filho. Então, a gente fala, ser mãe, ser pai, é entender um pouco do que Deus... Bom, é entender bem pouco mesmo. Porque entender na profundidade total, na extensão total, o amor de Deus, não é possível. Falta muito, não é assim? Porque nós não alcançamos essa grandeza. Pensar que eu estou pensando em gerar um filho para que ele um dia possa ser o sacrifício pelos outros que vão me dar problema. Quem faz isso? Ninguém. Mas Deus fez. Por isso a Bíblia diz, Deus é amor. Confunde-se muito a Deus até o dia de hoje. Quando as coisas dão errado, a pessoa olha para o céu e fala, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Quer dizer, por que o Senhor fez isso? Como se Deus fosse o culpado de todas as vicissitudes, as coisas ruins, que acontecem aqui conosco. E não é verdade. Na verdade, Deus é a solução dos problemas, desde o princípio. E Jesus é a fonte da solução dos problemas, porque ele gerou Jesus como solução. Colossenses 1, vamos voltar para Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Como é que Deus gerou a Jesus? 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito transmite a ideia de primeiro gerado. Então Jesus foi gerado de Deus, como se Deus pegasse uma costela, por assim dizer, e dela fizesse a Jesus. É diferente de ser criado, né? Nós fomos feitos a partir do barro. Lá no cemitério, quando a pessoa fica muito tempo, daqui a pouco não tem mais nada, só terra. Mas não assim com Jesus. O primogênito, então primeiro gerou ele. Agora que ninguém pense que Jesus foi criado. Para que não ficasse essa ideia, Paulo já no próximo verso esclarece. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. A ideia de nele foram criadas dá a ideia de o seguinte: o plano de Deus em ter coisas aqui, ter o universo, ter a nós e tal, esse plano só existe com base no seu filho. Sem o seu filho não existe nada. Com o seu filho existiria tudo. Então Jesus é, para nós, a fonte, a essência. Sem ele, nós não existiríamos. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Por isso, a exaltação de Jesus também é algo infinito, apesar dele não ser Deus, né? Deus o exaltou a estar ao seu lado no trono do universo. É impossível descrever a majestade do Filho de Deus. Ela, em termos de majestade, é comparável à do próprio Deus infinito, porque Deus o elevou a isso, né? Porque, claro, entre Jesus e Deus, quem é o maior? Deus, né? Jesus mesmo falou, o Pai é maior que eu. E quanto maior ele é do que Jesus, bom, a nossa mente nem entra aí, né? Não tem como. Mas quando a gente considera o universo e nós e tudo que foi criado, partindo do entendimento de que tudo foi criado a partir de Jesus, então, ao olhar para ele e para Deus, nós temos que simplesmente reverenciar a ambos. Certo? É impossível descrever a majestade do Filho de Deus. Mas entender-se que Jesus não é Deus. Ele é o Filho de Deus. Deus é o Pai. O supremo louvor, a suprema adoração deve ser dada ao Deus infinito. Se a palavra infinito pode, com razão e com justiça, ser aplicada a um ser, ela pode ser aplicada a Deus. Deus, o Pai. Então Jesus, o Filho do seu amor,
ele foi colocado aqui como sendo o primogênito. Agora, a palavra primogênito, na sua essência, como nós já dissemos, ela traz a ideia de primeiro gerado. Como então eu vou entender isso? Se tem um primeiro, tem um segundo, tem um terceiro e tem um quarto. Há quem discuta isso e fica falando, não, é porque vem do grego monogenes, que significa único da sua espécie e tal, e meio que distorce o sentido aqui. Bom, verdade que Jesus era o único da sua espécie, mas tem um outro significado isso aqui, né? Primeiro gerado. Quando a Bíblia fala de gerado, ela sempre dá a entender semelhança espiritual com Deus, ser gerado, gerado de Deus. O apóstolo Pedro chega a dizer que nós fomos gerados pela palavra. Eu queria que os irmãos abrissem lá comigo. Vou encontrar esse verso aqui. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Olha o que o apóstolo fala para nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Para que ninguém entenda mal, verso 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então você recebe o evangelho, alguém vem e prega para você. E aí você estava lá andando em qualquer caminho, né? na linha do que a sua cabeça mandava, os seus pensamentos te guiavam, mas agora você viu que existe Deus, existe Jesus, existe um plano da redenção, existe algo melhor, existem os mandamentos de Deus, e você quer se fazer súdito do reino de Deus. Você quer obedecer a Deus, você quer mudar de vida. Então você toma uma decisão e o poder de Deus atua no teu coração. E agora você é outra criatura. Você se converteu, não é assim? Quando nós nos convertemos, a Bíblia se refere a este evento com a palavra gerado. É como se nós fôssemos gerados. Dá para entender? Então, gerado, convertido. Aí a gente entra aqui de novo. Olha, Cristo foi o primeiro gerado. Quando ele foi gerado à perfeita semelhança com o caráter de Deus. Certo? Espiritualmente ele foi o primeiro, porque quem pode dizer que tem um caráter igual ao de Deus? Ninguém. Mas Jesus pode, porque ele foi gerado com o caráter igual ao de Deus. Se alguém tem dúvidas, em Hebreus capítulo 1, as dúvidas são dissipadas. Hebreus capítulo 1, falando de Jesus, no versículo 3, ele diz assim, o qual... Vamos ler o 1, né? Só para contextualizar, fica melhor. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, continua. Então Jesus é a expressa imagem da pessoa do Pai. Isso não é uma referência só à questão física. Ele é a expressa imagem física, mas ele é o resplendor da glória do Pai. E a glória de Deus é justamente o seu caráter. O que dá glória a uma pessoa não é o título. Quem daria glória a Hitler, por exemplo? Quem daria glória a Napoleão, a Nero? Nero foi imperador, mas quem daria glória a ele? Nossa, todo mundo aborrecia aquele homem, não é assim? Então, o que dá glória a alguém não é o poder, mas é o caráter. É a forma de ser. Então, quando diz que Jesus é a glória de Deus, está falando que o resplendor da glória de Deus, quer dizer que o caráter dele é como o caráter do Pai, de Deus. E é por essa razão que nós glorificamos a Jesus. Nós consideramos que ele é muito nobre mesmo, que ele é muito exaltado, né? Por ser puro, santo.
Agora voltando lá para Colossenses. Nós estávamos aqui, ele é o primeiro gerado. Então, ele é o primeiro gerado à igualdade de caráter com Deus. Está aqui. Note que ele é o primeiro. Mas se ele é o primeiro, a ideia é que possam existir outros. Não é assim? Quem está buscando isso? Nós, os anjos. Todas as criaturas estão buscando ter um caráter igual ao de Deus, porque isso é excelente, isso é bom. E a Bíblia fala que esse alvo, quando é posto diante de nós, ele recebe um nome, inclusive. O prêmio da vocação em Cristo Jesus, né? Então, o prêmio do chamado. Vocação quer dizer chamado. E eu vou convidar vocês para abrirem as Bíblias, para que a gente possa ver isso aí. Efésios capítulo 4. Seja bem-vindo. Efésios 4, versículo 13. Aqui o alvo é apresentado diante de nós. Diz assim, Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós temos que chegar até a estatura de caráter de Cristo. Ou seja, Cristo foi o primeiro gerado à igualdade de caráter com Deus, mas outros devem vir atrás. Outros devem chegar e buscar alcançar. Então, neste sentido é que Jesus era o primogênito. Voltamos lá para Colossenses, capítulo 1. Versículo 16. Nele, nesse ser, semelhante ou igual a Deus em caráter, porém filho de Deus, não Deus. Versículo 16. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. Aí ele só reforça a ideia. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, também há um outro propósito, sabe? Deus, quando gerou Jesus, gerou ele com o propósito de trazer a estabilidade ao universo. Quando a gente fala de estabilidade, o que a gente entende, né? O que dá estabilidade para a roda do carro? O rolamento, né? O rolamento ajuda a dar uma estabilidade para a roda. O que mais? Existe uma barra chamada barra de estabilização, que ajuda a dar estabilidade. Então, algo que dá estabilidade é algo que dá um suporte para que aquilo fique na posição certa e não se desvie. Você já viu o carro quando ele está sem geometria? Como é que fica o volante? Assim, né? Todo tremido. E aí o motorista já fica preocupado. Ele fala, poxa, esse carro não está bom. Esse carro tem um problema. Eu tenho que mandar esse carro consertar. Sabe que o pecado, ele gera isso no universo. Então, o universo, por assim dizer, fica em polvorosa, né? Assim, ó. Por causa da maldade, da desobediência que tem, né? Então, ele fica assim. E Deus gerou a Jesus com o propósito de trazer a estabilidade ao universo. E como? Antes de falar o como, só repiso aqui, que é por isso que ele diz que todas as coisas subsistem por Jesus. Subexistir, da ideia de estar assim, existindo com base nele.
Então Jesus está por baixo, como se fosse o fundamento. E aqui as coisas estão por cima. É porque através do sacrifício de Jesus, novamente é trazida a ordem no universo. Por quê? Quando nós contemplamos a Jesus, nós vemos que o governo de Deus é o melhor. Nós vemos que Deus é amor, Deus é bom. E através do sacrifício de Jesus, Deus resgata quem quer, e quem não quer fica justamente condenado. Condenado com justiça. Por quê? Porque não quis a salvação. E aí Deus tem todo o direito de acabar com o pecado. E quando ele acabar, ninguém mais vai duvidar do caráter e do reino de Deus. A dúvida que o diabo levantou vai ser sepultada para sempre pelo sacrifício de Jesus. Vai ficar provado que a desobediência a Deus traz um problemaço para o universo. E ninguém mais vai querer isso aí. Por isso que não vai se levantar por duas vezes o pecado. É uma só. É essa. Quando acabar, acabou. Todas as coisas subsistem. E Jesus é antes de todas as coisas. Então, depois que Deus gerou o Filho do seu amor, aí sim foi realizada a criação do universo. Quantos anos tem o universo? Não muito mais do que 10 mil anos. Até tem aquela música do Raul Seixas, né? Satanista declarado, eu nasci há 10 mil anos atrás. Então se veja, né? Deus gera o universo, aí ele gera a primeira ordem de seres, que são os anjos. Aí ele vai criando o restante das coisas. Então cai por terra, né, toda aquela ideia de milhões de anos. Bom, cai por terra para quem acredita, quem crê. Agora quem não crê vai ter milhões de objeções. Eu não vou entrar em nenhuma delas aqui. Criação do universo e mais tarde a criação do homem. Agora tem um detalhe. Até aqui, até a criação do universo, Jesus aparecia como o primeiro, ou seja, ele tinha um caráter igual ao de Deus e tinha toda uma ordem de seres santos, anjos, seres não caídos, e mesmo Adão e Eva, antes de caírem, que foram criados para formar um caráter perfeito. Como é que a gente forma um caráter? A gente até fala, né? Nossa, essa criança está morando nesse lugar aqui tão ruim, tão cheio de más influências, deixa eu tirar antes que o caráter dela fique todo deformado. A ideia é que o caráter é resultado dos hábitos. Então, se você desenvolve hábitos bons, vai formar um bom caráter. Agora, se você desenvolve hábitos ruins, então os hábitos ruins vão deformar o seu caráter, certo? Então, o que acontece? As criaturas tinham que formar um caráter perfeito. Só que quando o homem peca, e claro, os demônios já estavam aqui nesse contexto, quando o homem peca, agora aparece no universo uma ordem de seres que está numa realidade diferente daquela dos demais. Como assim? Explicando melhor. Até aqui, vou colocar uma linha tracejadinha aqui, ó. Até aqui, né, a criação do homem, você tinha uma ordem de seres perfeitos. Todo mundo era criado com caráter perfeito. Ninguém nascia defeituoso. Mas depois do pecado, então aqui eu posso colocar a queda, né? Depois do pecado, tinha uma ordem de seres defeituosa. Hoje, por exemplo, quando a criança nasce, né? Tem criança que nasce e já é terrível. Não deixa os pais dormirem, né? Só problema. Parece que tudo que é errado aprende sem que ninguém ensine. Não é assim? Então, a gente já vem com uma carga genética que nos leva para o mal, para o que é errado. Isso é um problema. E agora tem um detalhe, né? Porque, tudo bem, o universo conseguia enxergar, puxa, Jesus, exemplo para nós. Mas agora, o homem caído, ele não tem força nele mesmo para continuar obedecendo e desenvolver um caráter, a igualdade com Deus. Ficou aqui um abismo. As pessoas simplesmente não conseguiam pular
para o ponto onde os seres perfeitos estavam. Por exemplo, hoje não dá para você, com justiça, comparar o ser humano com o anjo. Não tem como. Por quê? Porque quando a criança nasce, ele tem tudo contra, não é assim? É um pai que já era pecador, uma mãe que já era pecadora, morando numa vizinhança de pessoas pecadoras, cheio de influências ruins, porque é mal, porque é errado. Aí você vai comparar com um anjo que mora no céu, tudo santo, está vendo Deus, vendo Jesus, todos os dias que ele... toda semana ele vê. Não tem comparação. Deus entendia isso. E ele sabia que tinha que fazer algo. Mas a base do plano de Deus continuava sendo a mesma, Cristo. A base do plano dele de criação foi o seu filho, o filho do seu amor. E a base do plano de redenção continuou sendo a mesma, o filho do seu amor. Mas como ele faria isso? Agora o filho tinha que passar pela experiência do homem caído e tinha que vencer e chegar nesse ponto aqui, a igualdade de caráter com Deus. Porque aí ele podia restaurar até o homem caído, para que o homem caído tivesse a mesma meta que os anjos têm e que os seres de outros planetas têm, de chegar à igualdade de caráter com Deus. Esse era o propósito. E aí entra o que Paulo fala em Colossenses 1, versículo 18. Falando de Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos. Aqui não tem como a gente confundir. Porque se ele é o primogênito dentre os mortos, os únicos que morreram no universo foram os seres humanos até agora. Certo? Então, se Jesus é o primogênito dentre os mortos, a Bíblia está referindo-se a ele, neste momento, como primogênito dentre os seres humanos. Certo? Então, aqui, ele vem, o homem caiu, mas agora Jesus transpõe a barreira. E ele é o primogênito dentre os homens. Jesus nasceu aqui, no ponto mais baixo, onde o homem estava. E agora ele conviveu com o homem degradado. Viveu ele como um ser humano, tendo sobre o seu corpo todas as consequências do pecado. E aí, com esse corpo, ele venceu. A gente acha que o piloto é muito bom, né? Quando ele pega o pior carro e vence a corrida, né? Então Jesus, por assim dizer, foi o piloto excelente. Porque ele pegou a pior carcaça, a nossa, né? O corpo humano, e venceu o diabo. E quando ele venceu perfeitamente, ele de novo, agora é o primeiro gerado. Mas aqui não é mais o primeiro gerado como era antes. Antes só estava dizendo que ele era o primogênito da criação. Ou, para ser mais exato, de toda a criação. Agora, ele é o primogênito dos mortos. Quem está sujeito à morte? Nós. Então, ele é o primogênito dos seres humanos, a raça que precisava ser reerguida. Então, note, ele já era o primogênito para todas as demais ordens de seres do universo. E agora, quando ele se transforma no primogênito da raça humana, ele volta a ser o centro. Ele, ou melhor, continua sendo o centro, né, o modelo de todos. Por isso que no versículo 18 de Colossenses, capítulo 1, a Bíblia diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele tem a preeminência entre as ordens superiores de seres, entre os anjos, entre os seres não caídos, está aqui, porque em caráter tem um caráter igual de Deus, e também
pelo seu sacrifício e vitória sobre o pecado, ele tem a preeminência entre nós, seres humanos. Então, em tudo, ele tem a preeminência. Por isso que a Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ou seja, tudo vai convergir em Cristo. Por isso, eu volto a dizer, ainda hoje, é impossível descrever a majestade e o poder do Filho de Deus, embora humano. Então, aí também nós vemos a que grau foi exaltada a caída raça humana. O primogênito dos mortos. Como se entende aqui? Da mesma forma, o primeiro gerado à igualdade de caráter com Deus dentre os seres humanos caídos, mostrando que, mesmo a nossa raça, nós que nascemos com todas as contingências do pecado, podemos chegar a ter um caráter igual ao de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala que nós somos chamados a termos a estatura de varão perfeito, a estatura da varonilidade de Jesus, é isso. A estatura do caráter de Cristo. Nós somos chamados para isso. É um elevadíssimo grau. É uma meta muito alta, altíssima. Mas nem por isso impossível. É atingível, porque Ele atingiu. Há um abismo entre nós e os seres santos? Eu posso dizer que antes de eu me converter, havia. Mas depois de eu me converter, não há mais. Porque com Cristo todas as coisas se fizeram novas. Embora vivendo nesta terra de pecado, eu digo que com Cristo todas as coisas se fizeram novas. Embora vivendo nessa terra de pecado, nós andamos aqui como pessoas santas, diferentes do mundo. Nós somos de fato um contraste. É luz e trevas, é sal e coisas sem sal. É o que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, quando nós nos convertemos de verdade. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Amém? Então, irmãos, os nossos olhos, assim como os dos anjos e os dos seres de outros planetas, todos devem estar direcionados para o primogênito, porque ele é tanto o primogênito da criação, quanto o primogênito dos mortos. Em tudo ele tem a preeminência, ele é o centro. E através dele os olhos de todos se voltam para Deus, porque Jesus está assentado no trono do Pai. Então é um ciclo, né? As bênçãos Deus concede por meio de Jesus chegam até nós e nós nos voltamos para Ele, para Jesus e para Deus. E nesse contexto nós entramos na segunda mensagem de hoje, a qual eu não vou estender demais, para não perder-se a força desta primeira. Mas eu não quero deixar de comentar ela, porque nós vivemos em dias bastante importantes. Muitas coisas estão acontecendo. Quando eu me refiro a isso, não é a Copa, mas são as coisas que estão acontecendo no mundo e que dizem respeito ao final do conflito entre o pecado e a justiça. Essa semana eu tomei um tempo para ler um pouquinho sobre a guerra econômica que está havendo entre Estados Unidos e China. E por outro lado, a UE. Quem sabe o que é UE? União Europeia, né? Então, os Estados Unidos estão ficando isolados. No sentido de que ele gera um problema aqui, uma ação, isso aqui gerou uma reação da União Europeia contra os Estados Unidos. Na China também, ele gerou uma ação e a China gerou uma reação. E a Rússia, embora não esteja diretamente envolvida aqui, não nos esqueçamos de que há poucos meses atrás falou que não estava nada satisfeita com a OTAN. A OTAN, que por sua vez é uma associação entre Estados Unidos e União Europeia. Então pode-se dizer que há algumas pendências se formando assim, ó.
entre Estados Unidos e Rússia. Então, olha só o cenário que está se desenrolando diante de nós. As maiores potências do mundo colocando-se em lados opostos. Quando os Estados Unidos estava contra a China, quem se colocou ao lado dos Estados Unidos foi a Austrália. Ela falou, olha, eu sou parceira dos Estados Unidos. Se você olhar o mapa do mundo, aqui, e dividir ele em 4 quadrantes assim, ó, nesse quadrante inferior aqui, você vai ver 2 forças só, China e Austrália. Japão e Austrália. O Japão está aqui para cima, quadrante superior. Tá? Aqui é a linha do Equador. Tá? Da linha do Equador para baixo, os países mais proeminentes são China e Austrália aqui. Então, o mundo está começando a ficar em pé de guerra. E aí nós podemos entrar naquele gráfico, não sei se nós já temos aí disponível, irmão Cândido. O gráfico fala de coisas que vão ocorrer. Por exemplo, nós estudamos na semana passada os 391 dias da 6ª trombeta. Vou tentar colocar aqui para nós entendermos. Nós tínhamos estudado aqui 15 dias da nova ordem mundial, os 1260 dias do reino do anticristo, e tínhamos falado aqui dos 391 dias da 6ª trombeta. Agora, antes da 6ª, a 5ª trombeta, que ela fala de 150 dias, que não se enganem, também será um período de conflito. E antes da 5ª trombeta vem as 4 primeiras. Se vocês observam lá no gráfico, nós colocamos ali 9 dias para caírem as 4 primeiras, né? Primeira a 4ª trombeta. Tudo isso aqui se estrutura na profecia maior das 2.300 tardes e manhãs, profecia essa que nós já estudamos várias vezes. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, olhem só no gráfico, que a 6ª trombeta está aqui, ó. Antes dela tem 150 dias e tem os eventos da 1ª até a 4ª trombeta. Tá? Quais são esses eventos da 1ª à 4ª trombeta? Convido vocês para abrirem em Apocalipse. Capítulo 8. Ah, tá. E aqui antes tem... A gente já vai falar disso aqui. Diz assim, havendo aberto o 7º selo, verso 1, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Entenda-se, o céu, o santuário, é o lugar onde Jesus está intercedendo por nós. Se se faz silêncio lá é porque vai dar-se início a uma série de eventos momentosos. Quando ele fala quase por meia hora, a gente deve entender que em profecia bíblica, um dia também equivale a um ano. A gente repisou isso várias vezes aqui. E aí, fazendo a conta, é a famosa regrinha de 3, né? Então tem lá, um dia que tem 24 horas, equivale a um ano, que na Bíblia... O ano da Bíblia é um pouquinho diferente do que a gente conhece hoje. Tem 360 dias.
Aqui ele diz cerca de meia hora. Meia hora daria quanto? X, né? Aí você tem que fazer aquela multiplicação assim da regrinha de 3. Eu já vou dar a conta pronta. Meia hora exata daria 7 dias e meio. Mas a Bíblia fala cerca de meia hora, o que nos leva a entender que são 7 dias. Está aqui. Vocês olharem no gráfico, está aqui cerca de meia hora. Eu vou tentar deixar as coisas o mais claro possível para que a gente possa entender. Nós estamos vendo os rumores de guerra entre Estados Unidos, Rússia e União Europeia e também China. A Austrália também já se posicionou. Então, aos pouquinhos, cada um vai se entendendo ali. Quem a gente não viu claramente posicionado ainda é a Inglaterra. A Inglaterra parece exercer um papel chave em todo esse contexto aqui. Por quê? A Inglaterra não está na União Europeia, certo? Então, enquanto a União Europeia está contra os Estados Unidos, não necessariamente a Inglaterra está contra os Estados Unidos. Mas quando ela declarar guerra aos Estados Unidos, aí sim vai haver guerra e confusões totais. Porque antes dos países entrarem em guerra, os estrategistas avaliam quais são as suas chances de vitória. E enquanto eles não sentem um pouco de segurança, não entram em guerra. Bom, o que acontece é, nós estamos nos aproximando de um período de batalha, de guerra. E a guerra pode começar até anteriormente a isso aqui que nós estamos vendo. Mas o que nós vemos pelas profecias é que lá na frente, finalmente a China vai entrar em guerra e vai colocar em campo aqueles 200 milhões de soldados, possivelmente com algum aliado aí. E na medida em que esse período de guerra se aproximam também todos esses eventos que a gente enxerga aqui na profecia. E é isso que eu gostaria de enfatizar hoje. Por exemplo, a primeira e a quarta trombeta, segundo nós vemos aqui, ó, no intervalo de 9 dias, isso aí pode ter já se cumprido. E são tantas coisas e vão mudar tanto o nosso mundo que isso deveria nos levar a refletir. Eu só vou ler o relato das trombetas, em seguida a gente vai fazer uma explicação muito rápida para a gente entender como o nosso mundo vai mudar, e vai mudar rápido. Apocalipse 8, versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar. Que mudança em tão pouco tempo. Irmãos, é claro que só ao chegarmos no dia nós vamos ver com clareza como isso aqui tudo vai se cumprir. Mas
Um evento só pode dar cumprimento às 4 trombetas. Inclusive, há quem postule já esse cenário. O que é isso? Por exemplo, a aproximação de um corpo vindo em direção ao nosso planeta, né? E aí manda-se alguém lá para tentar explodir aquele corpo, ou tentar desviar a órbita dele. Aí quando faz isso, aquilo ele se estilhaça em vários pedaços. Alguns pedaços caem por primeiro na Terra e formam uma chuva de meteoros. Primeira trombeta. Em seguida, aquele bloco se divide em 2. O primeiro cai no mar e o segundo cai na terra. E como consequência disso, nós vemos tudo que está aqui. A terça parte das árvores e da erva verde é queimada. Só para a gente relembrar, a terça parte da parte seca do planeta está no continente americano, são as Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. Depois, nós vemos aqui a terça parte do mar, o Oceano Atlântico é o que representa a terça parte das águas do mar. O que nos indica que esse impacto, ele ocorreria nessa região aqui, né? Onde nós estamos, o Brasil, onde está o nosso oceano, o Oceano Atlântico. Então isso geraria a destruição das florestas, dos campos. Pense que o Brasil é considerado um dos celeiros do mundo, então isso vai gerar um problema gravíssimo de fome. Tsunamis enormes. 60% da população do Brasil mora próximo à costa. Então olha só o que isso geraria, né? Tsunamis enormes chegando até a costa. Se o asteroide for de 10 km de diâmetro e cair no centro do Oceano Atlântico, a onda vai chegar com 500 metros de altura em algumas praias brasileiras. Então ela vai simplesmente varrer e tirar do mapa algumas cidades litorâneas. E aqui diz também que outro vai cair, um pedaço, enfim, um outro corpo celeste vai cair sobre os rios e fontes das águas. Acredita-se que vai cair perto da bacia amazônica, que contém 1/5 da água doce do mundo. Então imagina só o que isso geraria de problemas. Da noite para o dia, o mundo jamais seria o mesmo. Então isso, irmãos, deve nos levar a ponderar em algumas coisas. Veja, como é que nós estamos planejando nossa vida daqui para frente? Em vários aspectos. Veja, nós estamos vendo os sinais da crise já. Os países aqui se movendo. Quando começar essa guerra, né, e entrarmos nesse período, os eventos vão vir numa sequência sem interrupção. Vocês podem ver aqui, ó, até chegarmos aqui a segunda vinda de Jesus. Então, quantos planos nós estamos fazendo? Isso aqui diz respeito a várias coisas, né? Os meus planos com respeito a estudo, a trabalho, a minha poupança e assim por diante. Irmãos, o mundo vai mudar tão radicalmente daqui para lá, ó, que não consegue hoje se conceber o que havemos de enfrentar. Não consegue se conceber. Então, várias coisas devem cair sobre a nossa mente agora. Por exemplo, a oportunidade de pregar. Hoje, a realidade é uma. E quando chegar nesse tempo, qual vai ser a realidade? Será que nós teremos as mesmas facilidades que temos hoje? Não. Por exemplo, a internet. A internet vai ficar comprometida, seriamente comprometida aqui. Né? As comunicações vão ficar comprometidas. O abastecimento vai ficar comprometido, né? As rodovias vão ficar comprometidas, o acesso a diferentes regiões vai ficar comprometido. A disponibilidade do recurso, do dinheiro, porque hoje a gente fala tanto que agora é meio eletrônico de pagamento, não é assim? É cartão, é chip, é isso, é aquilo e tal. Bom, mas se as comunicações ficarem comprometidas, do dia para a noite, tendo ou não tendo, você não tem nada. Você não consegue usar. Não é verdade? Então, irmãos, o cenário vai mudar. E isso é para despertar a nossa consciência, irmãos.
Será que nós vamos aproveitar o período que nós temos agora e dedicar o nosso tempo, nossos talentos, nosso recurso, né, e tudo que nós temos para que o Evangelho seja pregado a todo mundo? Porque se nós deixarmos para essa época, isso aqui até nos livros de Ellen White é escrito e eu acredito que vai se cumprir mesmo. Diz que muitas pessoas aqui vão chorar e se lamentar. Por quê? Porque elas tinham condições, mas não usaram no devido tempo e agora suas posses não servem de nada. E aí, como é que vai ser? Então, meus irmãos, se nós podemos fazer alguma coisa em prol do Evangelho, em prol da obra do Senhor, nós devemos fazer enquanto é tempo. Porque em breve as coisas mudarão. E o que nós não fizermos em tempo de paz, nós teremos de fazer sob as mais difíceis circunstâncias. Um sofrimento indizível hoje. O espetáculo aqui seguramente vai estar além das lágrimas. Porque essa vai ser a época na qual a terra diz que a terra não vai mais sepultar os seus mortos. Quando teve aquele tsunami lá em Sumatra, em 2004, não sei se os irmãos lembram, né? Tinha que usar o trator até para sepultar, era tanta gente que morreu. Agora imagine quando acontecer isso aqui, esqueça, nem trator, nada dá conta mais. Então, irmãos, nós precisamos aproveitar a oportunidade de ouro que nós possuímos agora. Está difícil? Eu sei que está difícil. Não está fácil. Todos nós estamos passando por problemas. Todos nós estamos enfrentando provas. Estamos tendo dificuldades. Por quê? Porque o diabo sabe. O diabo sabe que se ele nos segurar mais um pouquinho, em breve vai ser ainda muito mais difícil. Então ele vai ter tido uma vantagem. Então ele está fazendo o que ele pode. E o que nós devemos fazer então? Irmãos, nós devemos nos contrapor a isso. O que deve entrar em ação? Fé e ação. Fé e ação devem entrar no campo de batalha contra o inimigo. E isso deve entrar já. Porque mediante a fé as barreiras vão cair. Todas as barreiras vão cair. Você tem barreiras? Tem barreiras que estão te dificultando? Pois as barreiras vão cair. Mas as barreiras têm que cair pela fé e o passo. Então, a melhor forma de aumentar a fé é dar o primeiro passo da fé. E à medida que eu vou dando o passo, a fé vai se robustecendo. E aí as barreiras vão caindo. E aí nós vamos vencendo e a igreja vai sendo vitoriosa e para vencer. Meus queridos irmãos, compete a nós darmos o passo. Deus tem feito muito por nós. Em que sentido? Talvez você se diga, né? Pô, mas como? Estou todo travado. Olha isso aqui que não acontece, isso mais não acontece, esse problema, esse outro. É verdade, eu também tenho. Né? Tem muita coisa para nós todos que está assim, travada, bloqueada. Mas, irmãos, se nós nos empenharmos com fé, com ânimo, os bloqueios vão ser retirados. As barreiras vão cair. E Deus nos convida hoje a dar o passo da fé. Quem gostaria de dizer a Deus: Senhor, eu quero dar o passo da fé. Me ajude. Vamos vencer. As barreiras vão cair. Que assim seja, irmãos. Nós somos um pequeno povo, mas Deus conta conosco, porque todos os demais da terra estão preocupados com outras coisas. Pouquíssimos são aqueles que estão voltados para a segunda vinda de Jesus, preocupados com o desfecho do conflito, pensando de que essa verdade que nós temos aqui tem que chegar a todo mundo. E o céu espera que nós façamos alguma coisa. E que eles não sejam decepcionados, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por termos como exemplo, por termos como ajudador a majestade do céu, o Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós viemos, Senhor, nos achegar até Ele, pedindo que Ele venha nos fortalecer, nos ajudar em nossas fraquezas.
E ao mesmo tempo, Senhor, colocar em campo os teus anjos, para que venham, Senhor, destruir todas as barreiras, abrir todos os bloqueios, para que, Senhor, embora poucos, nós possamos ser usados por Ti, para que o Evangelho chegue ao mundo inteiro. Dá-nos força, ó Deus. Fortalece a Tua pequenina igreja, que tem sido, Senhor, abalada e combalida por muitos ataques do inimigo, mas, Senhor, que não tem arredado o seu pé. Nós queremos, ó Deus, marchar em direção à vitória. Ajude o Teu povo na terra, ó Senhor. Remova as barreiras. Faze-nos dar o primeiro passo da fé. E que possamos nós, com os nossos olhos, contemplar o Teu milagre. Amém. Opera, ó Deus. Nós pedimos e já agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para você que nos assiste, fica o apelo, se você quiser pertencer a este povo de Deus, a igreja do Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Entre em contato conosco. Nosso WhatsApp é 41 99509 8425. Esta é a igreja verdadeira de Deus na terra, e aqueles que desejarem se preparar para dar o passo do batismo, fazendo estudos bíblicos, são bem-vindos. Vai ser um prazer podermos te auxiliar. Quero também estender o convite para você continuar nos acompanhando pelas transmissões online. Elas são realizadas terças-feiras às 8 da noite e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Se quiser, feche os teus olhos. Nós vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero continuarmos nesta caminhada juntos nas próximas vezes, acompanhando a palavra, aprendendo, aprofundando o nosso conhecimento do Senhor. Até lá. Amém.